Tô bastante ansioso, quase não dormi essa noite. Mentira, dormi pra caramba. Mas cara, legal tá aí de novo com a galera pra jogar mais um pouquinho. Fazer uma coisa que todo mundo goste, que todo mundo se divirta. Tanto quem tá jogando mesmo, quanto quem tá vendo. Então, vamos lá, vamos começar. É isso aí, que alguém quiser dar uma boa noite aí, fica à vontade agora. Nada, hoje só quero jogar mesmo. Vou dar uma Tô paradinha abrindo o Rudo. da nossa música aqui, e aí é contigo, Matheus. Beleza. Então vamos lá. Mestre Matheus, a Oi, gente fecha aí, cara. É contigo agora. tá. Deixa eu dar uma breve explanação do que foi feito anteriormente. Então, num clima, né, num cenário pós-guerra aí, alguns anos se passaram de reconstrução e também restabelecimento das cidades, do comércio. Tá tudo muito recente, né? As mesmas coisas continuam nos mesmos lugares, só questão de reforma mesmo. Então, muitas cidades ainda estão em processo de construção, né, de reforma, por uma guerra que aconteceu há mais ou menos uns 100 anos, 80, 100 anos, e acabou devastando algumas cidades, e também formas de governo que existiam. Então, foi implantado um novo governo, foi implantado novos líderes, e dentro de tudo isso, uma, como é que eu posso dizer? Uma sociedade, né, chamada de Forte Bravo, foi responsável por dar o fim a essa guerra. Tanto que é o nome da nossa campanha, né? Ruínas do Forte Bravo. É a história de como que se iniciou e como que finalizou a história do Forte Bravo. Então, os nossos heróis tinham ido para Cidade Baixa para poder se reunir lá, né? E começar assim as aventuras. E quando chegaram lá, um grupo de orcs avançou a cidade e acabou matando algumas pessoas e fazendo arruaça, né, arruaceiros mesmo, destruindo alguns lugares, né, e os nossos guerreiros estavam numa taverna, que é a taverna do personagem do Zeus, que é o Norcerim, e que no caso o Norcerim é um paladino que tem uma taverna. E ali eles conseguiram eliminar 2 dos orcs, mas a horda já tinha passado. E acabou deixando eles lá, como se fosse uma espécie de arrastão. Nosso paladino quase deitou, quer dizer, ele deitou, mas ele quase passou dessa para melhor. Mas ele foi estabilizado e agora tá pronto para o combate. Foi só um arranhão. Pouca coisa, só ferimentos leves. No primeiro hit ele deitou. Tava cansado. Quase morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. Isso. Justo. E a partir disso, vocês passaram algum tempo ali para ajudar a organizar as coisas dentro dessa cidade, porque como foi um arrastão, né? Várias pessoas foram assassinadas ali, vocês até tiveram um vislumbre de um assassinato, e também todo o desespero envolvendo isso, né? E chocou vocês de uma forma individual. Tendo em vista, né, todo esse processo, esse terror, entre aspas, que foi implantado ali, vocês ficaram com uma espécie de raiva e querendo se vingar dessa parada. E aí a gente finalizou a nossa campanha ali, nesse período, né? Após o assassinato, e até a Lauren estava confortando, a Lauren, que é uma Hunter, né? A personagem da Ana, estava lá para confortar a mãe daquela mulher que morreu e tal.
e acabou sendo também compadecendo dela. Então, depois de tudo isso, vocês ajudaram ali na reconstrução daquela cidade, por não tendo muito o que fazer, né, vocês acabaram ficando lá para ajudar o pessoal a organizar as coisas. Tá, a partir de agora, eu vou começar a narrar essa mesa, né? Eu contei até só um review aí do que já aconteceu. A partir de agora, todas as coisas que eu falar já vai ser da mesa. Se vocês quiserem interromper, fazer alguma coisa, vocês podem estar falando, tá? Beleza, mestre? Então tá. Passou-se um dia do evento, né? Onde vocês estavam ajudando o pessoal ali a organizar as coisas e reconstruir uma parte da cidade que foi devastada, né? Ó, até velando alguns mortos e levando seus corpos até uma espécie de cemitério improvisado. E no meio de tudo isso, vocês acabam ficando se perguntando, né? Tipo, até todo mundo fica meio prestando atenção em cada ruela, cada esquina, até na parte mais longe da cidade, até onde as colinas acabam, né? Que ali é um terreno de planície, né? Então, tudo parece que a qualquer momento pode vir alguma coisa até vocês. E é isso, tipo, cria um clima de tensão ali nessa cidade, até entre vocês, né? Tá. No meio de tudo isso, cara, vocês recebem uma mensagem. Era mais ou menos umas 5 horas da tarde. O céu estava naquele aspecto laranja. E vocês conseguem ver ao fundo de uma rua, tipo, já é a colina, acaba ali, não tem muros essa cidade, é uma cidade aberta, né? Então, ao fundo dessa colina, vocês veem uma espécie de um homem encapuzado, uma criatura encapuzada, e vocês escutam uma espécie de assovio, bem longe, bem distante, e alguma coisa se aproximando de vocês, em direção à cidade. Alguma coisa, uma pessoa, no caso? Vocês não conseguem ver o que é. Vocês conseguem ver a pessoa, o assovio. Tá, o vulto do que seria a gente consegue ver. Isso, aham. Beleza. A gente consegue identificar o que é esse? Que é um cara, assim, tudo. Consegue identificar a silhueta de um humanoide, né, no caso. Beleza. Tá distante? Tá relativamente distante? Tá bem distante. Ah, beleza. Tipo, o limite da visão, sabe? Ah, sim. Ah, Então, tipo, vocês conseguem ver meio turvo, assim, meio... bacana. É, mesmo tá entardecer, né? Final de tarde, dá aquela ofuscada, né? Bacana. Oh, eu coloquei o som lá, Jader, daí vê se tá muito alto, qualquer coisa eu abaixo aqui. Pode aumentar um pouquinho o áudio no Discord, no Roll20. Do Roll20? Aí, bacana. Vê? Beleza. Então, ele faz o assovio vem daquela direção, não conseguem ver se foi ele que fez o assovio ou alguma coisa do tipo. E vocês conseguem ver algo como se um vulto vindo pra cima de vocês, da cidade em si, né? Uma espécie de voo, sabe? Alguma coisa voando, vindo pra perto de vocês. Eu consigo identificar o que é, mestre? Cara, tu consegue... Rola lá um... Voando. Tá voando. Caramba. Eu, hein? Rola um... Não, rola a Percepção, iniciativa aí, que é um Tá dragão. aparecendo alguma coisa? Oi? Não, ainda não. Tá aparecendo alguma Não, coisa? não, ou só tá uma tela cinza mesmo. Tá tela cinza porque agora não tem mapa, não tem nada ali. É, ele não quer entregar o jogo pra gente, ele deixa assim. Eu percebo. Entendi. O mapa é mais pra batalha, essas coisas assim, né? Tirei 5. Eu vejo que é uma mosca voando. Pera aí. Cara, o que você percebe é o que eu acabei de falar. É uma coisa voando, tipo, ela não tá no chão, não tá andando, não tá correndo, mas ela tá flutuando
em direção à cidade. Ah, tá cortando a rolagem. Deixa eu só abrir a tua rolagem aqui, Dani. Porque não apareceu a sua rolagem aqui na tela. Só um minutinho. Vou dar uma configurada que ela ficou escondida. É porque eu limpei o chat e aí ele ficou um pouquinho escondido. Deixa eu dar uma diminuidinha. Se alguém quiser rolar a percepção também, pode rolar. Eu vou rolar uma percepção aqui também. Então vai. Caramba, cadê? Aqui. Rola. 13. Cara, você consegue perceber que é uma espécie de águia. E dela tá saindo como se fosse uma fumaça, assim, tá vindo na direção. Alguém tem arcanismo? Eu já verifico, mestre. Dá uma olhada Opa, lá. temos um follow aqui, só que a minha tela tá pequena. É. Pera aí, deixa eu ver quem que eles... Ah, perdi. Foi mal, pessoal. Eu tô editando a tela e eu só ouvi a notificação aí. Você que acabou de dar um follow aí, brigadão, cara. Valeu mesmo. Eu só tô tendo que dar uma configuradinha aqui no chat aqui, porque senão ele vai ficar todo zoado. Aí... Vai. Deixa eu passar pra cá. Agora tirar o modo estúdio que daí eu enxergo melhor. Tem que ver o nome dos personagens agora, que eu não tenho nenhum acesso aqui. O Norcelinho, ele passa informação pra nós? Vamos lá. Mestre, você Não. pediu uma rolagem de arcanismo. E, não, se alguém tem arcanismo, alguém é proficiente. Eu tenho arcanismo, cara, eu sou mago. Então faz aí um teste de arcanismo. Pedro, valeuzão, cara. Agora você se manifestou aqui. Ah, cara, já comecei bem, né? Só pra você ver como é que vai ser essa mesa hoje. Só pra você ter uma noção aqui. Você vê que o negócio hoje vai ser insano pro teu lado, mestre. Boa. É isso aí. Então, cara, tu consegue perceber que é como se fosse uma forma diferente da magia que fosse mensagem, Beleza, tá? ok. Então, é uma mensagem em direção à cidade. Em direção a vocês, né? Tranquilo. Então, aquela águia, né? Aquela magia em forma de águia vai chegando próximo a vocês e vocês conseguem ouvir na mente de vocês um recado. Tá? Porra. De uma voz bem grossa, mas bem suave. Pô, uma voz tranquila, serena. Falando o seguinte: vocês abateram um dos meus amigos. Ih, rapaz. A próxima não será perdoada. Este é somente um recado, uma lembrança de algo que ainda virá. Não fui eu, então eu tô de boa. E aí Ih, rapaz, aquela fui eu, hein? Essa é a Aquela tipo da mensagem águia- que eu não queria ter ouvido. Não queria ter tirado o kit. Mas tudo Caraca. bem. Vai lá, para de te interromper. aquela águia aproxima assim de vocês e se dispersa em fumaça, sabe? Cara, que cena maluca, velho. Beleza. Imagina. Nossa. Cara, após Todo mundo escuta isso? Todos nós estamos juntos ali e escuta isso daí? todos. Uhum. É, deu ruim. Até Beleza. tipo, algumas pessoas que estavam próximas de vocês conseguiram escutar também, Saquei. tá? Quem estava próximo ali que foi atingido pela fumaça ali também ouviu a mensagem. E até, tipo, rola alguns olhares assim, tipo, o que vocês fizeram, sabe? Eles vão voltar. Outros até, tipo, culpam, né, pelo acontecido. Vocês veem que, Só pelos uma olhares, dúvida. essas coisas, né? A gente tá na mesma cidade ainda? Sim, tá na mesma cidade. Os caras não viram a quantidade de orc que tava correndo pra cá? Pessoas são esquisitas. Pois é. Tá. Os caras são mal agradecidos, velho.
uma das senhoras que tava próxima a vocês ali, até, tipo, chega perto de vocês e fala assim: Vocês ouviram? Vocês viram isso? O que tá acontecendo? Eu falo assim para a senhora. Possivelmente são os orcs que atacaram a vila. E eles estão vingativos com eles não terem conseguido matar toda a cidade e nós termos impedido, de certa forma, terem perdido o avanço desse ataque. Você vê uma expressão de alívio, assim, sabe? No olho dela, no rosto dela. Mas aí ela fala: Eu acho melhor vocês falarem com o ancião da cidade. Ele deve ajudar vocês com alguma coisa. Aonde fica esse ancião? Eu pergunto, né? Ela: Venha. Ele é um velho amigo meu. Eu ajudo vocês. Eu levo vocês até lá. Ancião da cidade. Mas eu conheço alguma coisa sobre... Sei de quem que ela tá se referindo? Não, a Fiore não. Você não. Eu não. Eu sei. Tem mais pessoas ao redor que falam alguma coisa ou é só ela falando mesmo? Só ela falou. Tem algumas pessoas em volta, assim, tipo, continua com aqueles olhares estranhos, esquisitos. Nós estamos na Cidade Baixa, é isso? Isso. Tá. Não, eu sou da Cidade Alta, não conheço mesmo, realmente. Mestre, eu conheço esse ancião, sendo morador da cidade baixa. Não. Às vezes, quem sabe, chegando próximo à casa dele, você até saiba, mas, tipo, por ela ter falando que é um ancião da cidade, Muito genérico, né? muito genérica. Pouca informação pra você ter certeza de alguma coisa. Beleza. Tem um mapa da cidade aqui. Aí ela vai indo na direção da casa desse ancião. Beleza. Então vamos acompanhando ela. Tá. Bora. São algumas mais no centro, assim, da cidade. Tem uns 4 ou 5 do que seria quadras, né? Ela chega numa cabana e aponta pra ela, né? Aí ela fala assim: Falem com Richa. Ele é um velho ancião. Isso. Ele é um velho ancião que gosta de ajudar as pessoas. Me parece interessante. Me parece aceitável. Richa. Beleza? Richa. Vamos falar com o homem, então. A gente já tá em frente à casa dele? Tá próximo. Eu agradeço a senhora. Ela tá ali, ela vai embora. Por que ela reage lá? Não, tipo, ela tá esperando vocês ir pra lá. Tipo, ela aponta pra onde é e... Beleza. Tá. Então eu agradeço a senhora pelo comunicado, pelo convite, não sei, assim. E eu já vou em direção à porta, pra bater na porta da casa. Alguém aí tem mais carisma aí, cara? Porque eu tenho -2 em carisma e eu não sou muito bom em situações sociais, cara. Eu vou chegar já arrebentando a porta lá num... Apesar de ser um... 5 em carisma. Alguém aí que tem mais jeito aí pra falar? Porque eu acho que não é uma boa ideia. Eu tenho -1 de carisma aqui, mas... Você então é um batedor de Se vocês carteira. quiserem. O Paladino aí, o Paladino tem carisma. Chega, vai ser De que boa, né? Dono de bar, que é o quê? Verdade. Se duvidar, até conhece o cara, já tomou umas lá. Então, toma a frente e conversa com o caboclo lá. Tá, então eu chego e bato palmo na frente da casa dele. Tá. O Norcerim, ele mais ou menos sabe quem que é esse caboclo aí. Mais ou menos sabe. Tipo, provavelmente ele também já frequentou a taverna e vocês já conversaram alguma coisa. Você sabe que é um senhor simpático e, assim, nunca foi de muita conversa. E é morador da cidade há mais tempo que você. Aí você bate palma lá e ele... Aí lá de dentro da casa vocês escutam alguns passos, né? Um barulho de vidro, assim, sabe? Como se tivesse deixado em alguma... Sabe quando você deixa o vidro em algum lugar, ele faz aqueles barulhinhos quando se tocam, né? Uhum. E aí lá de dentro, só um minuto! E aí você vê uma movimentação. Tum, 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 tum. Aqui tem aquele assoalho de madeira, sabe? A casa. Uhum.
Aí ele passos pequenos, assim, rapidinhos. E aí faz aquele barulho de porta rangendo, né? E aí ele sai ali na parte de fora do que seria uma sacadinha menor, assim. Beleza. Aí ele, quem deseja? Aí desenrola aí, Norcinho. Você que chamou, você que desenrola agora. Ele Qual é tá o nome olhando dele pra mesmo? baixo. Ele tá olhando É. pra baixo porque tem uma escadinha pra subir na casa dele, assim, sabe? Beleza. Mas ele é menor que vocês. É, Richa é o nome dele. É, É, Richard, verdade. Eu cheguei assim, então, seu Richard, você ficou sabendo de alguma coisa que aconteceu aí na cidade? Tinha uns orcs aí agora há pouco, não sei se você chegou a notar, mas a gente viu algumas coisas estranhas, você sabe de alguma coisa? Aí ele, sim, meu querido. Até estava ajudando uma senhorinha bem simpática, agora há pouco. Mas me diga, o que você vem procurar aqui? O que eu posso ser útil? Eu dou uma interrompida neles, assim. A gente encontrou uma senhora pelo caminho e uma mensagem dizendo que na próxima vez, traduzindo, na próxima vez eles vão matar todo mundo, porque que a gente matou um deles para defender a nossa cidade. Bom, você pode ver, na verdade, eles já quase mataram o nosso colega aqui, deu a ponto, assim, pro Norcerim. Esse aqui já quase desceu Aí e eu interrompo assim e falo assim, não se intrometa, mago. aí Aí eu eu dou uma explico. olhada assim pra ele, tá. Ele dá uma Então, passada na então, mão. então vê se fala logo de uma vez. E dá um passo pra trás assim, meio na minha, assim, tipo, meio inconformado, tipo, meio. Cara, vocês veem que ele fica meio intrigado, assim, ele começa a passar a mão na barba, assim, e... foram vocês que mataram os orcs? Lá naquela taverna do... Qual que é a taverna mesmo? Pedágio do Troll? Isso! Aí ele olha pro Norcerinho e fala assim, você me é familiar, garoto. Por que você me é familiar? Eu trabalho lá, Richard. Trabalho lá há anos. Claro, claro! Entrem, por favor, entrem. Aí ele, tipo, abre mais a porta, assim, e pede pra todos vocês entrarem na casa, começa a puxar, vocês conseguem escutar, né? Puxando móvel pro lado, pro outro, como se estivesse arrastando cadeira e mexendo alguma coisa lá dentro. Beleza. Eu Mestre, eu acho de fico boa. naquela meio assim, tipo, como eu não sou muito de interação social, tipo, eles com aquela conversa, tipo. Vai, deslancha logo, né? Pô, Beleza. tipo, é meio nítido Eu entro, assim. mas eu não vou sentar. Eu vou ficar assim naquela de. Ai meu Deus, e agora? Tá. Beleza. Ele insiste para vocês sentarem ali, puxa algumas canecas, enche de água, né? Que é uma casa bem simples, assim, de madeira. Vocês podem ver que os móveis são bem rústicos, feito de madeira mesmo, né? Tudo madeira maciça ali. Bacana. Tudo bem meio que improvisado, meio old school, tá ligado? Meio vintage, assim. E tá naquela. Beleza. Aí ele puxa, ele acende o cachimbinho dele assim, dá aquela tragada, Tragadinho. né? Solta umas fumacinhas lá e fala assim: me contem como foi a aventura de vocês? Eu fiquei meio assim com ele, né? O pezinho cá, um pezinho lá, mas eu começo a contar que a gente então chegou na taverna para descansar de uma viagem que a gente tinha feito. Aí, de repente, chegou os orcs, numa caravana gigante lá, atacando todo mundo. E dois deles, né, que entraram na taverna. Isso. Uhum. E dois deles entraram na taverna, tá? Eu começo a contar de como que foi essa batalha aí e tal. Sem dar muitos detalhes. O cara foi lá. Aí eu falo, arrebentou o Norcerim no meio, né? Numa pancada só. Deixo bem claro esse detalhe. Aí eu falo assim que daí nós lutamos contra os caras. E uma coisa que me pareceu interessante, senhor Richa, é que a gente identificou uma certa marca que me deixou muito curioso. O senhor sendo mais de idade, mais experiente,
Aí eu não sei se tinha um pedaço do couro, alguma coisa assim, eu desenho com a mão, mostro alguma É. coisa que seja aquele símbolo lá. Mestre, eu não lembro se a gente tinha tirado um pedaço, mas caso não, eu dou meio Vocês que uma tiraram. intrometida na conversa, assim, fala, esse símbolo é muito interessante, me deixou muito pensativo nesse símbolo. Daí eu tento mostrar pra ele e tal, assim, tipo, se ele já viu isso, se ele sabe o que pode ser. Tá. Viu? Consegue mostrar o símbolo aí na... Ah, eu acho que nós temos o símbolo aqui. Tem, aham. Deixa só eu achar ele aqui. Abre lá. Se não tiver, daí eu faço o show to Não, players já, aqui e já, já mando. achei o símbolo. Esse é o Beleza. símbolo que a gente encontrou na... Era tipo meio que tatuado na pele dos orcs, né? Uhum. Tá. Cara, ele fica muito animado, você dá pra ver no rosto dele, assim, uma animação, tipo, bem grande. Ele tava fissurado na, na história de vocês, né? E parecia que ele queria estar junto, sabe? Ele ficou tão animado que ele parecia que tava pulando da cadeira. Ô, E louco. aí ele é bem animadão. Daí ele Beleza. fala assim, que história. Ah, se o meu tempo voltasse e eu pudesse triunfar da mesma maneira que eu triunfei nos anos passados. Mestre, Oi, só fazer uma pergunta. pode É, fazer. Arizokun, valeu, cara, pelo follow. Vou fazer uma pergunta pra ti, Ó, mestre. Esse Richa é esse que você liberou a ficha aqui pra gente? Apareceu aqui? Sim, Tem um Richa aqui na tela. Deixa eu mostrar então pro chat quem que é é. esse mesmo. Se alguém quiser ver, esse aqui é o Richa. a gente Ah, começou a contar um pequenininho. pouquinho da história, algumas coisas assim, e eu pergunto para ele, mas, senhor Richard, me fale, o senhor comentou agora há pouco que no seu tempo, gostava do seu tempo, lembrou do seu tempo. Quem que é o senhor? Desculpe a pergunta. Aí, tipo, leva a cabeça um pouco pra trás, assim, dá aquela tragada de novo. E aí, fala assim, eu sou o Risha Van Doom. Richard Van Dam. Richa. Sim, meu querido, Risha Van Doom. Ele responde só isso, tipo, beleza, fechou. Não, Eu sou Risgard. Eu fico pensando, Prazer. Richard Van Dam, Richard Van Dam, tipo, Cara, é que o Risgard ele não é muito bom em situações sociais. Já percebeu que tipo, ele é meio seco, né? Tipo, Uhum. beleza, o problema é teu que tu é esse. Não, não falei isso não, tá? Aí, Ele ainda mantém respeito pelos mais velhos. é bom, é bom, é bom. É. E aí ele fala que foi o líder da terceira ordem do Forte Bravo, que lutou na guerra, que fez inúmeras missões, e ele começa a viajar nas conversas, começa a falar de algumas coisas, de companheiros que ficavam perto dele, as vitórias, ele começa, tipo, dar uma viajadona assim, mas ele volta. Uhum. E aí ele fala assim, o símbolo que vocês viram, o que aconteceu? Por que esse símbolo... Ele começa, tipo, fazer perguntas retóricas, sabe? Pergunta pra ele mesmo. Sim. Por que esse símbolo estava ali? Vocês sabem da onde veio esse símbolo? Fazemos a mínima ideia, senhor Monge. Mestre, eu posso pedir para ele se ele sabe se tem alguma coisa que possa ter relação com aquele símbolo, se tem alguma história que ele pode contar, que ele saiba Uhum. do ataque que aconteceu. Tá. se é marca da tribo Tu, também, né? tu faz essa pergunta pra ele e ele, tipo, fica quieto assim, sabe? Em silêncio ele responde que sim. E ele afirma que esse símbolo estava presente em muitas das coisas na guerra. Eu pergunto para ele que coisas. Suprimentos, armaduras, algumas armas. Esse também era o símbolo que ostentavam nas guerras. Esse não é um símbolo muito bom, minha criança. E aí ele para, dá aquela respirada forte e fala assim: se vocês estão envolvidos nisso, é melhor se prepararem. Porque, pelo que sei, a guerra ainda não acabou. Ele se refere a qual guerra? Aquela guerra lá de. Tipo, sendo. Ele se refere ao. Isso.
Ele se refere àquela guerra que aconteceu Do Forte anos Bravo. atrás, que o Forte Bravo acabou. Nossa. Tá? O seu personagem, no caso, ô Jader, Oi. ele sabe mais coisa. Ele sabe algumas coisas do Richa que ele não falou ali. Que você é estudado, né? Ah, sim, eu estava estudando sobre o Forte Bravo, sim. Uhum. Então, eu sei algumas coisas a mais sobre o Richa. O que eu sei a mais sobre ele? Até questões de guerra, onde que ele ficava, acho que mais ou menos assim, tipo, no geral, sabe? Como que aconteceu a guerra, sabe que o nome dele foi mencionado em algumas coisas. Rola um teste de história aí. Vamos lá. História. 21 no total. Boa. Boa. Tá. Cara, tu sabe que o Richa, ele foi, né, no caso, um dos líderes da Terceira Ordem do Forte Bravo, e que ele, tipo, mais ou menos cuidava dessa parte de mantimentos, manutenção, sabe? Ele era mais um suporte, assim, onde ele estava. Como se fosse que seria no quartel, né? Aham. Uma companhia e tal, né? A companhia tem pelotões, essas coisas assim. Ele era um dos caras que coordenava e também recebia ordens, né? Certo. Dessa questão de suprimentos. Legal. Também sabe que ele era músico Era moço. e... Sim. Vocês estão falando Isso. da raça dele, ele é um Halfling. Uhum. Pelo Ele é um Halfling. tamanho eu suspeitei disso. Só pra deixar claro ali, né? Mas qualquer coisa pode perguntar, não precisa mandar lá não, pode perguntar. É que eu não prestei atenção, tu falou a raça não, eu fiquei assim Tá? de boa. Boa. Beleza. Tá. Beleza, tá. Ele... Ele falou que a Opa. gente tem que se preparar porque a guerra ainda não acabou, certo? Sim, Tá, beleza. certo. Eu dou uma indagada nele assim, mas se preparar exatamente pra quê? Como que a guerra ainda não acabou se os livros relatam o final, teoricamente, da guerra? Ele fala, meu jovem, há várias formas de guerra. A guerra não vem apenas de uma batalha. Ela pode vir de várias formas diferentes, debaixo dos panos, pelo governo, pela... Aí ele começa a viajar, né? Pela água, pelo ar, pelas florestas, Sim, eu já compreendemos, senhor Richard. Mas eu gostaria, se o senhor pudesse ser mais objetivo, mais direto. Ele fala, meu jovem, se vocês receberam uma mensagem de vingança, eu acho bom estar preparado para ela. E se esse símbolo está à tona, acho que não é uma mera coincidência. Certo. Como nós podemos nos preparar? Agora vem a parte mais legal. Aí ele fala assim, vocês precisam ir ao Templo do Dragão. Onde Dragão. exatamente fica esse templo do dragão? Fica sul, leste, oeste. Acho que fica oeste. Ele aponta para vocês o lugar, assim, ele é bem ruim de localização. Mas ele pega um mapa. Caramba, coitado do exército que ele conduzia, pessoal. Vamos ao oeste. Os caras estão vindo do outro lado ali. Ele pega o mapa e mostra para vocês lá. Pode abrir lá no Roll20, Temos um mapa. Um jornalzinho. tem um handout lá do continente. Ah, do Eu continente. atualizei o mapa, tá? Eu fiz algumas alterações no mapa para ficar mais legal. Mas é esse aqui mesmo? É a mesma estrutura, só que eu mudei alguma coisa. Tá, vamos dar um zoom nesse mapa. Podia deixar mais árvore ali, tava legal antes. Beleza? Tá vendo ali cidade capital, né? Sim, Então, do lado esquerdo dela tá escrito templo. correto. É um templo nas montanhas. Tá? É ali. Vocês devem ir. Vocês estão na cidade baixa, vocês devem ir para
Cidade Baixa fica na direita, né, pra cima, assim, na diagonal. E aí vocês têm que ir pro templo. Cara, e ele fala do templo, até, deixa eu ver quem conhece. Cara, tu conhece, o Risgard conhece, Eu acho que o Risgard vai conhecer. a Lauren também sabe. A Lauren também sabe. Do que se trata o templo, né? Ok. Eu Do que se sei trata o templo, como então? é o templo, o que tem no templo, ou sei aonde fica o templo. Você sabe onde fica e, tipo, o que tem por trás do templo? O que é? Tipo, templo do quê? Templo do dragão? Mas, tipo, tá. Ponto turístico lá. Tem que jogar um Passar o fim de teste aí, semana né, lá. velho? Não vou dar as coisas assim de mão beijada, não. Daqui a Vai pouco que ele já cola, me né? mata. Não, joga um teste de história aí. Quem que joga? Só a History. loja ou eu também? Tu também, pode jogar. Vou dar um testezão de história então aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu achar. Oh, fechei minha ficha sem querer. Poxa, bexiga. Deixa eu abrir ela de novo. Deixa eu exportar ela. Vamos lá. History. Ah, mas 18 no total. Deixa eu me arrumar aqui. 18? 18. Tá, Lauren, joga também. Eu esqueci como faz pra jogar. Lá no Vai jornalzinho, Falei. que é o diário, aí tem a tua ficha lá, Lore. Aí você clica nela, vai abrir tua ficha. Daí você vai lá na tua ficha em Charter Sheet. E aí lá tem as opções. Tem um lugarzinho lá que você clica que tem história na esquerda. Achou? Não, o Zils fez um teste, mandou Eu proficiência aí. só queria ler o Não. resto ali. Ela abriu com a bio e info, provavelmente, Ana, né? Lá em cima. Como que é? Como bio e info, né? Que seriam as informações. Aí são 3 abas. Bio e info, character sheet e attributes e abilities. Sim. Vai na do meio, na character sheet. Aí tem um monte de. Tem várias as proficiências tuas ali na esquerda. Que ele tem acrobacia, adestrar animais. Conseguiu chegar na ficha? Consegui. Isso. Aí lá no. Aí tem um desses tópicozinhos que tá escrito história. Histórias. É um quadradinho. É só você clicar em cima de onde está escrito história. Só uma dúvida, eu notei agora que eu tô com 1 ponto de vida. Ah, não, a gente fez descanso longo. Pode É, né? encher os pontos de vida. Isso. Quanto que era mesmo? Foi? Não vou lembrar. Foi, Ana. Foi. Você tirou 7. Tá. Ô, Zils, arruma a sua pontuação de vida aí, cara. Ponto de vida máximo, né? É, o máximo. Então é 13. Então tá. Tá. O personagem da Ana, a Lauren, tipo, ela lembra que antigamente era um covil de dragão lá, e por algum motivo, tendo a não existência de um dragão naquele local, começou, tipo, juntar pessoas que, entre aspas, adoravam dragões, né? E criaram um templo lá. E surgiu, tipo, uma espécie de mito que eles conseguiriam algum tipo de força dos dragões, sabe? Conseguiriam alguma aura mágica, não sei, alguma coisa que desse uma força maior para quem frequentava o lugar, né? Para quem era adepto dessa religião aí. Entendi. O personagem do Jader, o Risgard, ele já sabe um pouco mais. Ele sabe que lá eles conseguem uma espécie de material que pode aprimorar armamento, pode dar um help a mais aí nos itens de quem tivesse a oportunidade de aprimorar. Legal. Só que existe um ritual para isso. Existe um procedimento a ser seguido e quem passar nesses testes
conseguiria. Não é qualquer um que consegue pegar esses itens aí, esse aprimoramento, Ok. tá? E Beleza. aí, Tá, ele fala então, o Richard diz pra gente ir até ali o Covil dos Dragões, em função de a Isso. gente conseguir alguma coisa pra se preparar melhor pra guerra. Exatamente. Certo, só uma coisa, antes da gente sair, não sei. A gente não saiu ainda, né? Não, não. Não, não. Vocês Não, estão lá né? vocês estão Tá lá na com casa o dele Richard. ainda. Então, beleza. Só tentativa aqui. Eu comento com ele assim, Richard, lembrando que você esqueceu de pagar os últimos hidroméis que você tomou lá na taverna, não querendo ser chato, mas poderia pagá-los agora. Caraca. Cobrando o bicho na cara dura, velho. Aí sim, hein, irmão. Aí Que é nóis. coragem. Ele dá uma engolida seco assim, né? Jogar um carisma. Joga aí. Joga, Aí, é só, hein? Meu irmão, é hoje que nós vamos faturar o dinheiro aqui, hein? Já cobra juros também, tá? Lembra dos juros. O cara, velho. O cara vem do nada com essas coisas pro meu lado, O cara velho. chega com... Você fez teste de resistência? Teste de carisma? Meu Deus do céu. Pode mas escolher o valor aí. Valeu. Cara, ele dá uma engolida seco assim, né? E dá uma tossida. Eu tive que comprar alguns remédios pra minha tosse. E aí ele vai pra um cantinho assim, pega umas 3 peças de ouro lá e entrega assim pra você. Assim, o resto a gente conversa mais tarde. Minha tosse. Eu falo assim, então muito obrigado. Tô nessa. Beleza. Cara, ele dá as dicas pra vocês como é que chega lá no local, né? E aí ele cara, ele fica faceiro que vocês. Parece que vocês toparam pra ir pra lá, né? Não foi falado nada, mas parece que vocês estão querendo ir lá e ele fica super animado. Ele fala assim, nossa, como essa tensão de uma aventura me estimula. Nossa, eu fico muito, muito feliz. Muito obrigado por vocês virem aqui. Eles usam algum E aí ele tipo olha- de droga, ele olha pro bebida, alguma Norcerinho. coisa Então, assim? ele já tá com a tosse, né? Não, Tipo... Ele olha pro Norcerinho e... Beleza. Mestre, Meu Deus. eu pergunto assim, que eu não sei onde que fica esse templo, né? Eu ainda não conheço. Pergunto, quanto tempo de viagem que é? Será que dá tempo de ir ainda hoje pra lá? Como que... qual Ah, que é a que horário distância? que é isso? É de manhã, de tarde, de noite? Ah, é? umas mais ou menos umas 7 horas Da manhã? da tarde. da Ah, noite. tá certo. A gente recebeu a mensagem no finzinho da tarde. Ah, é verdade. Isso, era umas 5, 6 horas, né? O sol tava meio se pondo, tá começando a se pôr ali. Ali escurece bem Beleza. cedo. E, Ah, então tá. e aí tá tipo mais ou menos umas 7 horas da noite. O pessoal tá se recolhendo, assim. Ah, a gente podia passar a noite lá na taverna do Orcerim, Correto? tomar uns hidromel na faixa, afinal a gente salvou a vida e a taverna dele. Né? E de manhã cedo a gente partiria. Quanto tempo de viagem mesmo até lá? Um dia, É mais meio-dia? ou menos. Vai mais ou menos meio-dia pra chegar lá. Meio-dia. Putz. Seria justo. Umas 9 horas, assim. Em passos rápidos. Uhum. Bacana. Eu pergunto para aquele velho se ele tem alguma dica a mais para nos dar, já que é um templo do dragão, né? Eu sinto meio receoso, que eu não conheço. Os dois sabem da história, mas eu não sei. Uhum. Pergunto se tem o que a gente vai... Tipo, é um templo do dragão, ele precisa se preparar de alguma forma especial, alguma coisa assim. Ele olha assim, para aqueles que estão sempre preparados a assumir alguma ideia, acompanhar um ideal, ter algo além para batalhar. Todos esses estão aptos a ir à taverna, foi mal. Estão aptos a ir ao Covil do Dragão.
e conseguir Mestre, êxito em eu tudo. posso tentar roubar um livro dele? Roubar um livro dele? Ou alguma coisa que tem lá. Nossa. Cara, ele tem uma uma espécie de armário, assim, que você vê alguns livros deitados e, tipo, algumas decoraçõezinhas, assim, tipo, copos com flor, uma coisinha assim do lado, mas tá do lado dele. Ah, droga. Famoso ladino. Você vai tentar roubar? Pior que o Ladino não tá tentando roubar, quem tá roubando é o Ranger. Pois é. Livro, como é que fala? Quando tem alguma compulsão por alguma coisa? Cleptomaníaco, né? Isso. Credo. Essa vez não é o Ladino que é Não tem mais cleptomaníaco. nada aparentemente útil que eu possa tentar pegar. Cara, ali não. Ah, mas é tudo se- meio rústico, meio... Tá, não, beleza. A gente pode Ah, então pedir, o deixa. cara tá tão na vibe que a gente vai, fi. Se a gente pedir alguma coisa é capaz de lidar, mas tudo bem. É. Mas é o Norcerim que tem Deixa que eu pedir. alguma coisa ali pra você ver. Porque eu, com o meu carisma aqui, não vai rolar não. Eu quero pedir, então. Se ele tem Tá, alguma ok. coisa que ele possa dar pra gente pra levar na nossa aventura que pode ajudar. Tá. Ele dá uma olhada assim na casa, vê no armário dele, assim, ele abre, aqui tem umas portinhas embaixo. Ele abre aquilo e começa a olhar para um lado para o outro. Ele tira uma capa, bem escura, assim, bem preta. E do lado dela tem uma espécie de um triângulo, assim, com vidro. É um triângulo, tipo, ele é um vidro, né? É tipo, uma espécie de lupa. Sim. E aí ele entrega para você e fala assim: faça bom uso, minha criança. Isso é uma espécie de lupa, e essa capa vai te proteger do frio. Eu agradeço a ele. Beleza. E pego e guardo. E já vou pra me retirar. Anota isso aí na ficha que você tem, senão você vai esquecer. É, É uma lupa e uma capa. Isso. Ana, você pode ir lá na tua ficha onde tem os itens, equipamentos, tem um maisinho lá embaixo, aí você coloca um e escreve. tá finalizando essa conversa com o velho já? Já estamos pra se retirar? Velho, cara, é um sábio ancião, cara. Não, velho, é velho. Porra, e é eu que tenho menos hoje de Sim. carisma no negócio, hein? Hein, mestre, que eu preciso passar na minha casa, deixar os documentos lá. Beleza, verdade. Será que dá tempo? Dá, tranquilo. Não é muito longe. É meio afastado, assim, Não, mas sítio vivo. é um sítiozinho meio afastado, mas é de boa. Pra quem não lembra, um dos documentos que o Bill, que é o personagem do Daniel, roubou, eram algumas escrituras, né? Tipo, permissão de uso do terreno. Então, tipo, aquilo foi roubado deles e eles estavam pagando impostos pela utilização do terreno. E no caso, se você conseguiu três desses pergaminhos, né? 3 desses... Uhum. Então, um deles era da sua casa. E aí você vai entregar pra sua mãe lá, né? Então tá. Beleza. Os outros dois eu anotei, não me lembro aonde, eu não sei o que é. Depois. Tá. Beleza. Então, se eu consigo Vocês ir vão- agora ou vamos fazer alguma coisa antes? Não, por É, mim, daí- nós partimos. Tá. Então eu vou já, nesse meio despedir, eu falo, pessoal, antes de descansarmos e amanhã sairmos para a jornada dessa viagem, eu preciso dar uma passada em casa, entregar uns documentos. Tranquilo. Esperamos você na. Esperamos você na na taverna, taverna, e nós vamos pra taverna passar a noite. Beleza. Tá. Então tá, vocês vão em direção à taverna, né? O Bill vai em direção à casa dele. Beleza. E, assim, não tem... Tá escuro já, né? O pessoal tá se recolhendo. Algumas pessoas estão indo até a taverna.
O personagem do Zeus, ele é um cara empreendedor, então já tem funcionário lá trabalhando pra ele. Limpando o chão, tudo já. Tá tudo Detalhes que nele. não podem faltar, né? Né? E aí, o Bill vai pra casa dele. Então lá, você encontra sua mãe na parte externa da casa. E ela, tipo, dá aquela olhada e já até fica alegre com a sua chegada, ela fica feliz. Uhum. E vai na sua direção pra te dar um abraço. Abraço ela, toda feliz e tal. Eu vejo meus irmãos ali por perto, alguma coisa assim. Não. Não, beleza. Abraço ela e eu falo assim, mãe, eu saí nessa viagem e eu consegui encontrar uma escritura da nossa casa. E eu queria entregar para a senhora esse documento. Aí eu entrego para ela o pergaminho, tiro da minha bolsa, lá, pergaminho bem bonitinho, entrego para ela. E falo, cadê o Pesada, cadê o povo daí, os nossos irmãos, meus irmãos? Ela fala que eles saíram pra ver se o resto das coisas tá normal, né? Por conta da invasão dos orcs, eles vão ver se os animais ainda estão vivos, né? Se a Aham. plantação ainda está salvo, se não tem nada queimado, né? Bem provável que eles estejam já retornando essa hora. E Uhum. ela fica extremamente feliz por ver aquele papel escrito que aquela residência, aquele terreno agora está nas mãos dela, né? Que é dela mesmo. E ela fala assim: por isso que seu pai lutou tanto. E é por isso que ele morreu. Aí ela te dá outro abraço, né? Uhum. E, tipo, isso significa esperança para ela, porque a vida que vocês tinham não era fácil, né? Existiam impostos sendo cobrados absurdamente altos. Então não tinha muito que sobrava para vocês, e o que sobrava era só para vocês viverem ali. Vocês não conseguiam sair dessa etapa. Então agora, né, surgiu essa esperança de conseguir progredir financeiramente na vida deles. E é isso aí. Beleza. Eu vou esperar um dos meus irmãos, o mais velho. Provavelmente eu sou um intermediário, né? Ou até o mais velho dessa família. Mas vou esperar Certo. o irmão mais velho chegar para mim conversar com ele. Tá, você vai conversar agora? Sim, de preferência antes de sair. Então tá, passou-se um tempo, aí eles retornam. Tipo, vocês têm 3 irmãos, 3 retornam, você vê que eles estão carregando alguns sacos, assim, né? Aham. Ou mochilas, né? E aí eles colocam as coisas, tipo, na parte interna da casa, eles já entram ali, começam a se desequipar. Aham. E agora eu perdi onde que eu deixei minha história salva para mudar assim. Enfim, então eu vou conversar com o mais velho deles, que é o meu irmão mais velho. Beleza, pode falar. Você chega perto deles já? Chego perto dele e sendo ele o homem da casa nesse tempo, né? O responsável pela família, eu digo assim, irmão, eu entreguei um documento, a escritura da nossa casa para nossa mãe. E eu peço que vocês saiam o quanto antes dessa vila, o quanto antes dessa cidade baixa, e vão para a cidade alta ou vão para alguma outra cidade, porque aí eu explico toda a jornada, tal, que eu tenho abro meu coração pro meu irmão, né? Vamos assim dizer. Aí eu falo para ele que a gente recebeu uma mensagem de morte, tipo uma vingança, e eu não quero que minha família fique nessa cidade. Que eles saiam dessa cidade e procurem outro lugar para viver. Ok. E Cara, nisso ele conversa e tal, e Tá. Ele fica surpreso, né, com o que você conseguiu fazer, né, e, tipo, ele até pergunta como que você fez isso, né, ele fica naquela vibe assim, tipo, o que você aprontou, tá ligado? Aham. E aí, tá, ele fala assim que vai pensar nas coisas que ele falou, e que vai conversar com a mãe de vocês a respeito disso para poder sair de lá. Ele também concorda que ele não é um bom lugar,
É porque que o, seria do muito ataque melhor dos trabalhar em orcs. outro. O Oi? ataque dos orcs. Aí eu explicando que eu fiz, né? Eu expliquei pra ele, mas falei pra ele não contar pra ninguém. Que eu Sim. fiz, que foi roubar os documentos. Aí a invasão dos orcs tá tudo ligado, então pra segurança deles é melhor sair. Uhum, beleza. Fechou. Você vai ficar aí durante a noite ou você vai voltar? Não, eu volto. Isso eu falo, me despeço dele, despeço dos meus outros irmãos, da minha mãe e casco fora. Tá, beleza. Retornando então à taverna. Pedágio do Troll, né? A taverna? Pedaço do trono. Pedágio do Troll. Retornando à taverna Pedágio do Troll, então. Vocês fazem um descanso lá até o outro dia cedo. Sim, nada. Não tem que fazer teste, nada, é só descanso, dorme e já era. Vocês vão querer fazer alguma coisa antes de dormir e acordar no outro dia? Ah, se tiver alguma bebida pra gente tomar lá na faixa, Também quero beber. se o Norceirinho oferecer Ela tá alguma velha, coisa, vai beber, eu sacanagem. tô. Eu ofereço, vai. Ah, então beleza. Então a gente Eu toma uns, entrego, toma eu uns sirvo tóxicos lá. todo mundo. Vai, vai, se Beleza. tiver de tóxico, a gente toma. Vocês se reúnem lá na taverna, começa a beber, conversar, dar risada. E, tipo, é o início de um grupo estranho, né? É o início de uma equipe, quem sabe até uma família, né? E por consideração, eu sei que o personagem do Risgard não vai concordar com isso, mas pode ser que sim. Então, Eu fico meio na minha, assim, tipo, toma e tal, mas toda vez que eles começam muito com essa coisa, assim, eu, tipo, mas talvez, eu tô buscando, eu tenho os meus interesses nessa história, tipo, fico na beleza. minha, tipo. É que assim, os meus interesses, eu descobri aí alguma coisa sobre o meu passado, tá? Aí, tipo, depois de umas e outras, né, a gente começa a soltar a língua, né? Eu dou uma contada pra eles que eu fui deixado ainda quando criança ainda, eu fui deixado na Cidade Alta, uma escola arcana, onde eu aprendi magia e tal, essas coisas, mas eu não conheci meus pais e depois, há pouco tempo, eu resolvi então sair em busca se eu descubro, né, quem foram eles, o porquê que eu fui deixado lá, sendo que a escola arcana de Malgrim, ela foi uma escola que ajudou na guerra e tal. Então, assim, aí, tipo, eu tô em função disso aí. Beleza. Mas isso só depois de alguém- boas doses, porque até lá, então, meu carisma tava bem reservado. Tu não chegou a conhecer os seus pais? Não conheci eles, não. Não. Desde que eu me lembro, que eu tenho lembranças, eu já me lembro de criança nos corredores da escola arcana. Eu só lembro de Genduril, que foi o meu mentor, que eu tenho ele como um pai, é como um pai pra mim. Considero ele meu pai, chamei ele de pai por muito tempo, quando criança, até saber da verdade. Mas os meus pais biológicos mesmos, eu não faço ideia, ele sempre foi muito vago. Eu perguntava alguma coisa, ele nunca era muito objetivo em relação a isso. Ele falava que eu teria que... Nenhum de nós conhece nada da história dele, né? Não conheço. Beleza. Eu levanto e falo assim, também não me interessa. E viro e vou dormir. Cara... Eu dou uma olhada assim... Uma próxima, então, já depois de umas, né, tipo, eu já passei da parte do tá amigável pro tá pro bêbado chato, né? Então, na próxima vez, vou deixar pegar fogo nessa coisa aqui, que tudo morre junto. Mas é na manhã cedo, eu lembro disso e peço perdão pra ele, tipo, foi isso que eu quis dizer, tá? Eu não tava prestando atenção na história aqui, mas eu tava dormindo, tá? Eu já nem... O carisma do Paladino vai diminuindo conforme a bebedeira. Ele dá uma melhorada e depois ele vai lá embaixo também. Tá, beleza. Eu vou dar risada e ficar ali só por causa da bebida. Beleza. Não, daí depois disso, depois de um tempo eu também vou me retiro e vou achar um canto pra eu dormir. Já que todo mundo dormiu, eu também vou dormir, então. Na parte de baixo ali, tipo, como se fosse uma dispensa, né? Tem um porãozinho lá o
já tem separado algumas coisas para vocês descansarem, nada sofisticado, né? Não é um hotel, Sim, mas é algo para vocês repousarem ali até o outro dia cedo. beleza. Então tá. Lembra de olhar os pontos de vida, se tá no máximo já. Sim, eu tenho Tá. que preparar as minhas magias de manhã cedo, mestre. Isso. Então já vê essas coisas já. Deixa eu ver quantas. Eu acho que o Paladino não precisa, né? Paladino tem Não. que preparar a magia também, sim. É verdade. Ele tem que conhece preparar. todas, ele prepara uma quantidade igual ao, se eu não me engano, é o Ao nível, É a metade. Metade do nível. a metade do nível mais o modificador de... Eu já confiro, eu já te digo certinho que eu de cabeça agora não. Paladino 100 e... Ó, já te digo quantas magias tu vai escolher pra preparar. Não, mas ele é nível 1, né? Viu? Não, nível 1 Paladino ainda não tem, não conjura nada. Não tem por magia? enquanto. Só toma tapa. Só toma tapa por enquanto, não vai conjurar nada por enquanto. Por enquanto você só é saco de pancada. Sim, você é o tanque, você é o nosso tanque, você tem que ficar na frente levando pancada. Porque se eu levo aquele hit da última, eu morro. Verdade, né, velho? Aham. A minha inteligência mais... inteligência, é verdade. Mais meu nível de mago. A gente precisa levar alguma suprimento? Será que na taverneiro cede suprimentos pra nós? Não, o que vocês têm já é suficiente. Joga um carisma. Bate no meu carisma. Mestre, eu preparo 4 magias, tá? Eu vou Tá. preparar mísseis mágicos, detectar magia, escudo arcano e sono, sleep. Porque essa salvou a gente a última vez, então. Nice. Salva mesmo. Beleza. Então tá. Só vai.